Em programação, os tipos de dados, ou seja, as estruturas de dados, são muito importantes. Porém, a gente sabe que na prática só existe um único tipo de dados, que são as strings binárias, ou seja, as sequências de bits. Muitas vezes é mais conveniente a gente representar essa string binária como um inteiro, ou seja, as strings binárias são representadas como um conjunto enumerável. Strings, que são programas, também podem ser representados por strings binárias, ou seja, os meus códigos que eu faço em C, Java, seja lá qual for a linguagem que eu escolher, eu posso representar ele como uma string binária, ou seja, que só tem os caracteres, os bits zeros e uns, né? E por sua vez, eu posso representar isso como um inteiro. Então, eu posso falar, por exemplo, sobre o programa número 100, o número 200, o número 300. Tá? De uma maneira geral, a gente vai ver que a gente pode codificar qualquer máquina de Turing como string binária, que por sua vez será codificada como número inteiro. Ou seja, eu vou poder falar que uma máquina de Turing nada mais é do que um número inteiro. Posso fazer para máquinas de Turing, mas posso fazer também para provas, demonstrações, por exemplo, em lógica. Eu posso fazer representações de provas formais em strings binárias, que por sua vez são representados como inteiros. Ou seja, eu consigo dar uma visão, seja de um programa, seja de uma prova, como um único número, um número inteiro. Vejamos como a gente converte qualquer string binária em um número. Então, a gente pode converter strings binárias como números inteiros. Assim, a gente pode falar da iésima string, ou seja uma função que recebe, né, um conjunto, né, uma sequência de bits, ou seja, uma string de bits, certo? De zeros e uns. Eu vou converter isso para um número, né? Bem, a conversão usual é eu pegar, por exemplo, o número 1, 0 e 1, né? E pegar o número 1 e multiplicar, como é binário, né? 2 elevado a 0. Pego o 0 e multiplico por 2 elevado a 1. Pego o outro 1 e multiplico por 2 elevado a 2, né? Essa é aquela conversão que a gente aprende, né? De string binária para o número. Tá? Então, a string 101 seria o 5. Tá? Mas notem que se tiver do lado esquerdo um conjunto de zeros, né? Esse conjunto de zeros será multiplicado, o expoente dele, por 2 elevado a 3 a 0, que é 0. Ou seja, ele vai retornar o próprio 5. Então, essa função não seria uma bijeção. E aqui eu quero fazer, né, uma bijeção, uma função, tanto vale a ida quanto vale a volta. Bem, para corrigir isso é simples. Basta eu pegar qualquer string W, ou seja, qualquer palavra W, e adicionar ao início dela o número 1. Então, antes de fazer a conversão, eu faço a conversão de um W. E aí sim, né, se eu pegar a minha palavra 101 e colocar 1 antes, né, eu vou ter quem? 1 vezes 2 elevado a 0, 0 vezes 2 elevado a 1, 1 vezes 2 elevado a 2 e 1 vezes 2 elevado a 3, né? Que esse número dá 13. Notem que se eu tivesse o 0101, né? Ou seja, o 10 só com 0 antes, ao eu adicionar um 1 ao final dele, eu vou diferenciar esse número desse outro. Por quê? Porque eu vou adicionar lá ao final 2 elevado a 4 vezes 1. Tá? Ou seja, esse número aqui, essa fórmula de cálculo, né, dá 21 e esses dois números são diferentes. Então, para que a gente codifique qualquer string, né, de bits em um número, basta eu fazer o cálculo dessa forma. Tá? Então, assim, se eu pegar qualquer string binária, né, ou seja, pegar o epsilon, que é a palavra vazia, o 01, a 00, a 01, a 10, a 11, a 000, a 001 e por aí em diante,
Se eu aplicar essa função, né, essa função de conversão, eu vou ter o número 1, vou ter o número 2, o número 3, 4, 5, 6, o 7 e assim por diante. Ou seja, eu vou ter uma bijeção, né? Ou seja, o epsilon é 1 vezes 2 elevado a zero, que é 1, né? O 0, 1, 0, né? Vai ser quem? Vai ser o 0 vezes 2 elevado a zero, mais 1 vezes 2 elevado a 1, que é o 2. O 1 vai ser quem? Vai ser 1 vezes 2 elevado a zero, mais 1 vezes 2 elevado a 1, que é 3. E por aí em diante. Então vejam que qualquer string binária que eu pegar, existe um número que representa ela, que é essa função t, né, de um w. Tá? Então, qualquer string binária que eu pegar, eu posso falar de um número. E aí, o importante é, bem, como os números naturais são contáveis, ou seja, eles são enumeráveis, eu consigo dizer qual é a iésima string. Eu consigo ordenar todas as strings binárias. Bem, se pensarmos em provas formais, né, que são uma sequência de expressões lógicas, né, onde cada expressão lógica ela segue da anterior, né, eu posso representar isso como uma string binária, né, ou seja, aqui eu vou representar provas como strings binárias, mas eu tenho que saber separar uma expressão da outra, ou seja, eu tenho que de alguma forma codificar em strings binárias a separação entre uma expressão e outra. Mais do que isso, eu tenho que indicar quais são as expressões que são as minhas premissas, ou seja, são as expressões que eu assumo e quais seguem das anteriores. Então, qual é a técnica para eu representar uma prova, uma demonstração qualquer como uma string binária? É a seguinte: dado uma string binária qualquer, tá certo? Eu vou pegar e adicionar antes de cada bit um zero. Por exemplo, se eu tenho 101, eu vou adicionar um zero antes aqui, um zero antes aqui, um zero antes aqui. Portanto, eu vou ter a expressão 0, 1, 0, 0, 0, 1, porque eu adicionei um zero antes de cada elemento, tá? Ora, como consequência disso, eu nunca vou ter 2 ou mais 1 seguidos, porque eu separei todos os dígitos por um zero a mais, certo? Então, a partir daí, eu posso usar uns, mais de uns, 2 ou mais uns na sequência, para ser marcadores. E é isso que eu vou fazer. Ou seja, eu vou usar a string que tem 2 ou mais uns como um símbolo. Então, 1 vai significar, por exemplo, o fim da minha expressão. 3 uns vai significar, por exemplo, que a expressão é assumida. Tá? Então, se eu quisesse, né, representar uma sequência de demonstrações, né, em binário, o que eu faria? Se eu tenho a expressão 101, eu vou dizer que essa é uma expressão assumida, eu vou usar 3 uns. A expressão 101, o que eu faço? Eu vou adicionar um zero antes de cada bit, portanto, nunca vai ter 3 uns aqui antes disso. Então, essa minha primeira expressão vai ser separada, né? Vai ser dita que ela é assumida com 3 uns, depois ela. Quando eu termino de escrever minha expressão, né? Para começar a próxima, eu vou utilizar o 1 para dizer que é o fim da expressão. Então, eu sei que essa foi uma expressão assumida e que termina aqui. E eu vou fazer a sequência delas, né? Depois, se eu tenho outra estrutura que é assumida, eu vou começar com 1 de novo. E pego, por exemplo, uma expressão que é 0011 e adiciono um zero antes dela. Tá? Então, assim, eu consigo codificar todas as provas, né, como uma sequência de strings binárias. Tá? Essa é a técnica que a gente usa para representar uma prova com uma estrutura binária.